Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal, o canal do Ramon. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre Jesus, Jesus das Escrituras, Jesus dos Evangelhos. E hoje o recorte, o tema é a respeito do dia a dia de Jesus em seu ministério. Ministério que teve aí um período de 3 anos, desde o dia em que ele começou a pregar, desde o dia que ele fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, onde ele se revelou como um pregador, como alguém que tinha um poder diferente de curar pessoas, de expelir demônios, de fazer prodígios, sinais, como diz o apóstolo João. Ali ele começou os seus sinais. Esse período foi de 3 anos, até o momento em que ele selou este ministério para sempre, ao se tornar o Cordeiro de Deus, ao se tornar o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, do Cordeiro de Deus. Ele entregou a sua vida naquela crucificação e, ao ressuscitar, ele traz vida para esse ministério, para tudo aquilo que ele ensinou, que ele falou, que ele fez na vida dos seus discípulos, o que ele trabalhou, agora com a sua ressurreição e posteriormente, com a vinda do Espírito Santo sobre essas pessoas, os primeiros que creram e que saíram levando essa mensagem, ou melhor do que levar a mensagem, se tornaram cristãos no sentido de serem semelhantes a Cristo, parecidos com Ele. Isso quer dizer que o que Ele ensinou em seu ministério, aquilo que Ele introduziu na vida humana através do seu ministério, foi encarnado pelos seus discípulos e seguidores, e assim então nasceu esse novo grupo no mundo de seguidores de Jesus, ou os cristãos. É interessante nós vermos esse dia a dia no ministério de Jesus, porque desde sempre, desde tempos, imemoriais até os dias de hoje, as pessoas que hoje nós temos aí, os ministérios, vamos falar assim, dos ministérios cristãos, e o padrão que nós temos sobre ministério cristão vem deles, né? Vem desse conhecimento, vem do que nós vemos, o que é realmente, quando se fala de ministério cristão, é o que nós temos, o que recebemos, o que desenvolvemos e o que está aí no nosso dia a dia. Por isso é muito importante irmos a Jesus, o original, né? O criador desse ministério chamado cristão, porque ao vermos como ele fez, ao vermos ali o que ele disse a respeito de tudo isso que ele estava fazendo, a quem ele entregou esse ministério, a maneira como ele se relacionou com essas pessoas, isso vai trazer mais clareamento para os dias de hoje, quando olhamos o ministério em nome de Jesus nos dias atuais, e para embasarmos melhor a nossa fé, a nossa crença em Cristo, nele, Jesus, como Cristo, nos dias em que vivemos. Muito bem, então Jesus, ele foi, obviamente, claro, nós sabemos disso, mas ele foi diferente de todos os outros que já haviam, filósofos, itinerantes, profetas, que sempre, no caso de Israel, né, nessa nação judaica, fazia parte, o tempo todo eles estavam ou convivendo ou esperando o próximo profeta, a próxima revelação de Deus, uma vez que eles cultuavam a Deus através da palavra. Então, aquele que ministrava a palavra em nome de Deus e comprovava isso com a sua vida, com a sua santidade, com o atestado de Deus no seu ensinamento, e se tivesse milagres, então, envolvidos nisso, mais ainda o povo teria certeza de que era alguém de Deus e tal. As escolas que haviam, as escolas rabínicas, a escola sacerdotal, todas essas escolas para exatamente usarem essa palavra, ensinarem essa palavra, para as pessoas manterem viva a fé. Então sempre houveram rabinos, mestres, pregadores, professores, tanto do meio judaico quanto dos outros. Então, mesmo naquele mundo antigo, ter uma pessoa, um líder,
um líder espiritual, um guia espiritual, não era algo anormal. Então, não está aí a peculiaridade de Jesus, né? Não é por isso que ele foi original e peculiar, né? Vendo nesse aspecto assim do seu ministério. É que ele se comportava, ele criou algo diferente, reuniu algumas pessoas com ele, os 12, aqueles 12 discípulos originais que estiveram com ele todo o tempo, né? Mas ele não se colocava como uma pessoa excepcional para onde chegasse. Então, se você falar assim, quando se pensa num líder religioso, né? Mesmo no mundo atual, qual a imagem que vem logo na nossa cabeça? Aquela pessoa que parece que vive numa outra dimensão, cercado de cuidados, alguns até andam com segurança, né? Para que o povo não possa lhe tocar, não aconteça nenhum atentado à vida deles. Então, Jesus não tinha nada disso, não usava defesa, não usava segurança, porque o que ele ensinava era exatamente isso, amar os seus inimigos. Então, você começa a ver entre o discurso de Jesus e a prática de Jesus como eram afinados, né? Ele tinha uma confiança e transmitia isso, desenvolveu isso no seu ministério, de que o seu Pai supriria todas as necessidades. Portanto, nós não vemos em Jesus, ou nas suas palavras, ou nos seus atos de amor, nos seus atos de curar uma pessoa, de fazer um milagre em prol de uma pessoa, de que dali ele tirasse, por exemplo, vantagens pessoais ou para o seu grupo, e sejam financeiras, seja políticas, seja lá de que maneira for, ou ter uma escalada religiosa, de liderança, também não, porque a sua dependência era totalmente em relação ao Pai. Jesus não tinha um lugar certo, um pouso para ficar, um lugar onde ele pudesse dizer, olha, ele reside ali, né, residência fixa, porque Jesus vivia dessa maneira itinerante e o lugar também era dentro dessa dependência para com Deus, né? Jesus era tão ocupado não que ele fosse um ativista, não que ele fosse uma pessoa que estivesse o tempo todo fazendo coisas, né? Nesse sentido de ocupado, mas é que as pessoas, onde Jesus estivesse, se ele pousasse, se ele dormisse em determinada casa e alguém descobrisse, logo a notícia se espalharia e já o sol nascendo, as pessoas já estariam ali, né, aquele burburinho de gente, trazendo todas as sortes de enfermidades, trazendo os lunáticos, o texto bíblico cita assim, os lunáticos, os perturbados espiritualmente, e não dá para até imaginar aquela aglomeração de pessoas. Então, Jesus, desde o seu dia a dia, era assim, ocupado, né? Ajudando as pessoas, curando pessoas, ou pregando, fazendo, às vezes, daquele momento de uma cura, o seu púlpito para falar alguma parábola e ali ensinar coisas profundas sobre Deus, sobre o seu reino para aquelas pessoas. Então, Jesus, alguns evangelistas vão mostrar que seria o seu horário de descanso, de dormir, que ele ia orar, que era uma atividade que ele fazia também sempre. Jesus estava sempre orando, e muitas vezes solitariamente, nas madrugadas, em algum lugar ali, às vezes quando ele estava com seus discípulos, ele deixava eles ali em algum lugar e se retirava e ia orar, né? Então, assim, isso também ocupava muito o tempo de Jesus, mas ele não deixava de orar, né? Às vezes, o sustento deles, a alimentação deles, vinha até de recolher um cereal na planta. O trigo ali, foram até censurados por isso, quando seus discípulos colheram cereais num dia de sábado, e disseram, seu mestre trabalha no dia de sábado porque está recolhendo cereal, né? Não, então Jesus mostrou o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado, cita as próprias Escrituras para dizer que a vida era mais importante. Então, até nisso nós vemos como Jesus
supria, digamos assim, o seu ministério até nessa parte de alimentação. Às vezes tinha algum dinheiro, tinha um tesoureiro, né? Não era o melhor tesoureiro do mundo, o Judas Iscariotes, esse era o tesoureiro do grupo. Isso significa que havia algum dinheiro, que esse dinheiro vinha de ofertas. Por exemplo, a Joana, que o seu esposo era procurador do Herodes Antipas, era uma das pessoas que ofertava, né? Doava, fazia doação financeira para esse grupo, ter o que chegar em algum lugar e ter para comprar comida, alguma coisa assim. Mas essa não era a preocupação, né? Digamos assim, de Jesus. Fala assim, esse ministério precisa de dinheiro, e aí fazer com que o ministério andasse à busca do dinheiro. Não, as pessoas, o dinheiro era essa fé e esse jeito de viver o seu ministério sustentado pelo Pai, pela fé, e ele fazia o seu trabalho, ensinava isso aos seus discípulos, mas as doações vinham, que também vinham para o seu sustento, né? E então ele ensinou isso, porque isso está coerente com o seu ensino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós não estamos aqui, né, porque isso acontece, por exemplo, nos dias atuais, né? Muitos grandes, chamamos assim, grandes ministérios cristãos, às vezes já se perderam da sua finalidade, porque passou a ser a sua finalidade manter o ministério. Então, a nossa causa precisa ser mantida. Então, tem que viver nessa correria, às vezes até nessa prisão, digamos assim, de manter esse ministério. Jesus não vemos uma luta em Jesus para manter o seu ministério. É claro que a parte financeira, a parte de hospedagem, de logística, de estrutura ou infraestrutura desse ministério existia, né? Mas não era a preocupação central. Por isso, Jesus nunca perdeu o foco, nunca perdeu o objetivo. O reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E assim as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso acontecia no ministério dele. Outra coisa interessante também nesse ministério era o grupo mais significativo de pessoas que eram alcançadas por esse ministério, porque Jesus ia a eles. Eram as pessoas mais simples das aldeias, né, dos vilarejos. Nós vemos isso sendo narrado embora Jesus ali na Galileia, ali naquela Galileia tivesse cidades importantes, cidades assim, por exemplo, que chamariam muita atenção do mundo inteiro, do mundo greco-romano, da civilização, da cultura helenista, pessoas abastadas que viviam naquelas regiões ali, Decápolis, né? Cesareia de Filipe. Todas essas cidades eram habitadas por pessoas que vinham viver na Palestina por condições, aposentados e tal. Então eram cidades importantes. Mas você não vê Jesus, embora passasse por essa cidade, atendesse nessas cidades, mas Jesus indo a lugares mais inacessíveis, com menos status, digamos assim, para atender aquelas pessoas. Nesses lugares de gente simples, gente que estava aberta a ouvi-lo, gente que não estaria ali já com um monte de conceitos, digamos assim, filosóficos do seu tempo para discutir, para provocar só uma discussão religiosa, uma discussão filosófica e não se deixarem serem atingidos pela sua mensagem, pelo seu trabalho. Então, você vê Jesus indo àqueles que estavam realmente necessitados, carentes. Quando as pessoas estão desse jeito, elas estão abertas, elas não têm preconceitos. Principalmente, como poderia ter preconceito para alguém que chega como Jesus para curar, para libertar, para apresentar uma mensagem absolutamente nova para a época, para todas as épocas, até para os dias atuais, ela é assim. Também Jesus tinha seus adversários, principalmente nas suas idas a Jerusalém. Em vídeos anteriores falei 2 vídeos para falar sobre as idas de Jesus a Jerusalém, onde ali no centro, no coração da fé
judaica, né, da crença judaica, na espera pelo Messias, Jesus tinha seus adversários, mas ele ouvia esses adversários, falava, respondia a esses adversários. Não usou também seu ministério para perseguir esses adversários, não usou a sua fama para abafá-los. Eles, de certa forma, eram acolhidos, né? Eles podiam entrar ali, onde Jesus estivesse, falar as coisas que eles falavam, muitas vezes até duras, né? Até mesmo tentaram apedrejar Jesus, essas coisas, mas você não vê Jesus mandando seus discípulos revidar, não vê Jesus os condenando no sentido assim, vamos fazer justiça, porque Jesus não estava proclamando uma guerra santa para acabar com a adversidade, acabar com adversários. Ele estava proclamando o seu reino. E o seu reino é a justiça de Deus, a qual, já falei, na sua crucificação, essa justiça de Deus será consumada, mas isso é um aspecto mais teológico aqui que nós temos nos dias de hoje, né? Então Jesus acolhia, e mesmo em Jerusalém ele tinha seguidores, até mesmo no Sinédrio. Jesus dedicava também nesse ministério boa parte do seu tempo aos discípulos, a ensiná-los pessoalmente, e começou até a enviá-los, a ter assim uma programação prática de ensino para eles, irem nas aldeias, não levem 2 túnicas, quer dizer, tudo aquilo que ele vivia, ele começou a transmitir, já os preparando para a missão futura de continuadores da sua obra neste mundo, de estabelecerem a sua obra, de levarem essa mensagem não apenas como uma nova escola. Jesus não estava instituindo uma nova escola com os conceitos para que ficassem na mente, armazenada na mente dos seus discípulos, para eles falarem para os outros fazerem. Ele começou a levá-los à vivência do seu ministério, o ministério cristão. E eles voltam, quando eles voltaram dessas viagens, entusiasmados, olha, os demônios estão sendo submissos, pessoas estão sendo curadas, aquela empolgação toda, e ele fala assim, olha, tudo bem, fiquem empolgados, mas é que o nome de vocês esteja arrolado nos céus. Quer dizer, ele aponta também para essa relação, né? Que não é só, esse ministério não é só estabelecer coisas aqui nessa terra, esse ministério vem do céu e deve manter essa relação com ele, essa empolgação toda é em relação ao que está sendo estabelecido nesse, digamos assim, lugar chamado céu. E outra coisa também, que Jesus não era como os rabinos, inclusive do seu tempo, ou os religiosos do seu tempo. Aliás, ele até, em certo momento, ensina a seus discípulos, não sejam como os fariseus ou os saduceus, que cobiçam a cadeira de Moisés, que se vestem com aquelas vestes todas para serem vistas pelo povo. Ele diz, olha, né, e ficarem lá querendo ter ali um grau aqui nessa roupa para poder sentar na cadeira de Moisés, né? Essa era um tipo de cobiça que tinha entre os religiosos. E ele diz, não cobicem isso, não sejam assim. E ele não foi assim e nem ensinou isso. Mas era com esses pequeninos, era com esses que ele desenvolvia seu ministério e que ele objetivava que seus ministros, seus discípulos chegassem também. E porque o evangelho do reino de Deus chegou até eles, chegou àqueles que não eram alcançados, enquanto os religiosos podiam estar se perdendo nas suas doutrinações ou nas suas escolas ou na manutenção de todas essas tradições, e ali eles criaram esses, né, níveis, né? Você é o aprendiz de mestre, eu já sou mestre no grau 3, você não está no meu nível, sabe? Ele ensina isso para os seus discípulos e seus seguidores, não sejam assim. A escola de Jesus não é assim. A escola de Jesus, o maior é como o menor. O maior de vocês é como o menor. É assim que deve ser. E para ser assim, precisa ter essa vivência essa vivência não cria barreiras, vai a todas as pessoas. O reino de Deus alcança todos eles. E ninguém melhor que esses chamados pequenos, esses excluídos,
esses pobres de todos os tempos que agora estão acessando essa escola. O próprio mestre indo até eles e estabelecendo neles uma visão do reino de Deus, levando Deus a eles, dizendo: Deus não esqueceu vocês nas suas dores, nas suas ansiedades, nos seus problemas eternos, de geração a geração, devido a essa exclusão, essa marginalização, essa pobreza, tudo isso. Deus não se esqueceu de vocês. Então, veja o impacto que tal ministério criou, né? Não é à toa que, logo no início, se espalhou por toda aquela região do Oriente Médio, chegando à África, chegando ao Egito, subindo ali para a região de Éfeso, depois entrando mais no mundo ocidental e tal. Quer dizer, o impacto que isso foi, né, num mundo de injustiças, de desigualdades, até mesmo onde a religião, até mesmo o nome de Deus não propiciava essa segurança de se viver, né? E que o céu esqueceu de mim, não existe céu para mim mais, tal, não existe nada disso, mas chegou a salvação. Então, esse ministério de Jesus foi assim, esse dia a dia de Jesus, para mostrar esse ministério, foi assim, desde a hora que ele começava o seu dia a dia, porque já começava de madrugada orando, no seu relacionamento com o Pai, até a sua crucificação, até a sua ressurreição. Ali, assim foi esse ministério de Jesus. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil, que tenha gostado. E se não gostou também, por algum motivo, isso é até positivo para mim também, é sinal que houve alguma coisa que faltou, que você pensou, que perguntou a si mesmo e esse vídeo não respondeu. Então, isso houve uma interação também. Mas eu agradeço o seu curtir, agradeço a sua inscrição, agradeço o seu comentário. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.